Amém. Vamos ler juntos. Segundo Reis 6, versículo 1, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: eu irei. Versículo 4: e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou então: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque estamos na Tua casa nesse dia. Obrigado porque sabemos que esse é o melhor lugar para estarmos, na Tua presença, louvando o Teu nome, ouvindo e estudando a respeito da Tua palavra. Que nessa hora o Senhor fale conosco. Nós abrimos os nossos corações, nós desejamos Te ouvir, desejamos sermos impactados pela Tua palavra e que a Tua presença inunde o nosso coração, que o Teu Espírito Santo inunde este lugar e que o Senhor fale conosco de uma forma profunda e revelada. Em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida, Pai, e traga entendimento, traga unção, que a Tua unção nos ensine, que o Teu Espírito Santo quebre cadeias nesta noite e que possamos receber algo novo do Senhor e que seja acrescentado à nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, nós não viemos aqui por acaso, nós não estamos estudando este texto por acaso, sabemos que o Senhor quer falar conosco, por isso, fale, Deus, derrame da Tua glória sobre nós, vem sobre nós como um vento impetuoso, vem, Senhor, quebrando tudo aquilo que precisa ser quebrado, tirando tudo que precisa ser tirado e depositando sobre nós o que o Senhor deseja, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? Amém. Bom, quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre este texto, essa passagem. Eliseu foi um dos grandes profetas do Velho Testamento antes de Jesus, né? Primeira parte da Bíblia. Eliseu, ele caminhou ao lado de Elias, e Elias também foi um grande profeta. E Eliseu teve a oportunidade, o privilégio de caminhar ao lado de Elias, de aprender diretamente de Elias tantas coisas, de viver com ele e auxiliá-lo no ministério por tantos anos, inclusive até o final do ministério e da vida de Elias nessa terra. Elias não morreu, mas Deus o tomou para si, ele foi levado aos céus num redemoinho, e Eliseu estava lá do lado quando isso aconteceu. Então até esse momento ele contempla também, eles estavam sempre juntos. E agora então, esse legado é passado para Eliseu, e Eliseu continua ali o ministério que Elias vinha fazendo, e ele agora é um profeta. Agora ele, Eliseu, é uma referência para outros discípulos, outros aprendizes, outros estudiosos agora se aproximam de Eliseu e querem aprender com ele, querem caminhar com ele. E nós vemos que estes discípulos viviam junto com Eliseu, eles aprendiam juntos e eles até percebem, como vimos aqui no texto, essa necessidade, eles têm essa ideia de construírem um novo espaço, porque estava pequeno onde eles estavam, estava apertado. Ali diz onde nós moramos juntos, talvez eles morassem de fato juntos e vivessem tempo integral ali para aprenderem com o profeta Eliseu. Ou talvez o texto original dê a entender que talvez não seja casa, mas seja o lugar onde eles aprendiam juntos, onde eles passavam horas estudando juntos, seja uma casa ou seja um salão,
não importa, o que importa é que eles perceberam que estava pequeno, perceberam que estava apertado, perceberam talvez tantas pessoas interessadas se achegando e agora estava pequeno demais. Então eles pedem para que Eliseu permita com que eles façam ali uma ampliação. E é isso que eu quero falar com você nesta noite. Eles passam a viver ali uma ampliação, uma expansão, e tantas vezes isso também acontece em nossas vidas e nós somos chamados para isso e vamos entender o que está acontecendo aqui. Amém? Amém? Amém. Está comigo, né? Os textos da Bíblia, principalmente o Velho Testamento, eles são sombras do que viria em Jesus, e nós temos tantas coisas a aprendermos de forma literal no texto, mas tantas verdades e tantos ensinamentos espirituais que estão ali entre as linhas, e eu quero destacar com vocês algumas coisas que eu vejo nesse texto que Deus falou ao meu coração, que fale ao teu coração também. Começando por essa necessidade de expansão. Quando nós caminhamos com Deus, eu percebo que muitas vezes isso acontece. Deus nos convida, Deus nos faz perceber, nos incomoda, nos mostra que Ele está nos levando e nos convidando a vivermos algo maior, a ampliarmos, a expandirmos. Muitas vezes Deus quer fazer isso em nossas vidas. Se você caminha com Jesus, e eu sei que você caminha com Jesus, em algum momento na sua vida Deus quer ampliar, Deus quer aumentar, Deus quer te levar para um novo momento. Isso muitas vezes acontece com a nossa visão. Nós caminhávamos longe de Deus, ou nós tínhamos um primeiro contato com o Evangelho, nós enxergávamos de uma maneira, mas quanto mais perto de Deus nós caminhamos, Ele nos leva a enxergarmos de uma forma mais ampla. Ele amplia a nossa visão, Ele amplia até o lugar onde nós estamos vivendo, tantas vezes as nossas experiências físicas, o nosso trabalho, a nossa casa. Deus quer muitas vezes ampliar também a nossa mentalidade, a maneira como nós entendemos o mundo, ampliar o padrão dos nossos valores. Tantas coisas, quando Deus entra na nossa vida, são ampliadas, e Deus nos leva a ampliarmos muitas vezes nossa forma de orarmos. Muitas vezes a gente que só agradecia pelo alimento e dava bom dia e boa noite para Deus, agora Deus, com o passar do tempo, nos leva a vivermos uma vida de oração mais fervorosa, a orarmos por todas as áreas da nossa vida, a intercedermos por outras pessoas, a clamarmos e orarmos segundo a palavra de Deus nos ensina. Eu sei que quando nós caminhamos com Deus, sempre Deus está nos puxando para vivermos algo maior, amém? Sempre Deus está nos levando a ampliarmos algo em nossas vidas, a forma como a gente planeja não é mais a mesma, a gente começa a pensar um pouco maior, a gente começa a sonhar mais, a gente começa a entender que com Deus algo maior pode acontecer. Você crê nisso? E Deus nos convida, muitas vezes, para nós sairmos da nossa zona de conforto, sairmos daquilo que está ok. Eles estavam juntos, eles estavam aprendendo, mas aquilo que estava confortável, ao mesmo tempo, estava um pouco incomodando. Eles percebiam que poderia ser melhor, eles percebiam que poderia receber mais pessoas, então aquilo que estava confortável, mas estava provocando neles uma insatisfação. Muitas vezes o que tantas vezes acontece conosco, Deus nos puxando para sairmos da nossa zona de conforto, para irmos e olharmos para o mais amplo que Deus tem para as nossas vidas, porque é sempre assim, o plano de Deus é sempre maior do que o nosso próprio plano. Você já percebeu isso caminhando com Deus? Eu vim aqui essa noite te lembrar isso, que o plano de Deus é sempre maior. O alvo de Deus é sempre alcançar mais do que o que nós achávamos ser possível alcançar. O desejo de Deus é envolver mais pessoas do que nós achávamos apenas atingível. Agora Deus nos leva a olharmos de um jeito maior, de um jeito mais amplo. Aqueles discípulos, eles ouviam a palavra, eles caminhavam com Eliseu,
Eles estudavam as Escrituras e eles caminhavam juntos com aquele profeta. Eles viam os milagres de Deus através de Eliseu. Eles viam mais e mais pessoas chegando e eles entenderam que precisavam ampliar aquele lugar. Eles entendiam que, na verdade, aquele lugar não dava mais para conter tudo que Deus estava fazendo, tudo que Deus estava se movendo, estava começando a ficar apertado ali. E nessa noite eu vim aqui te fazer uma pergunta: qual área da sua vida, ou quais áreas da sua vida que Deus pode te levar e deseja te levar a ampliar? Você já parou para pensar nisso? Que Deus fale ao teu coração. Se você ainda não sabe, que Deus mostre para você áreas da sua vida, áreas da minha vida, para que nós possamos viver algo maior com Deus. Entendermos que isso aqui está pequeno demais para o que Deus quer fazer na minha vida. Isso aqui está confortável demais para um Deus que eu começo a caminhar com Ele e entender como Deus pensa, entender como Deus vê as coisas, e olho para a minha vida e parece que ainda está muito pequeno. Que Deus nos incomode a vivermos algo mais amplo com Deus. Amém? Eu fico pensando, talvez nós estamos dando tempo de menos para o que Deus quer fazer em nossas vidas. Talvez Deus queira ampliar nosso tempo com Ele, nosso relacionamento com Ele. Quanto mais tempo dermos a Deus, mais vamos ouvir da sua voz, mais experiências vamos ter com Deus. A um novo nível de maturidade cristã, de caminhada com Jesus, nós vamos acessar quando nós damos mais tempo para a presença de Deus. Será que a nossa oração está muito básica? Será que a nossa oração é só agradecer e pedir perdão dos nossos erros e pedirmos algo que o nosso coração está ansioso? Ou será que Deus gostaria que nós orássemos por todas as áreas da nossa vida? Há quem diga que tudo que Deus faz na terra, Deus faz em resposta à oração de alguém. Talvez você estar aqui seja a resposta de oração de uma pessoa que orou por você algum dia. E talvez Deus queira nos levar a orarmos mais, a sermos uma igreja que ora mais, que busca mais a presença de Deus. Talvez Deus queira ampliar sua oração. Talvez Deus queira ampliar a sua forma de ver a vida. Será que sua visão cristã está pequena demais? Será que muitas vezes a gente não pensa assim: estou indo para o céu? Tinha uma música que quando eu era criança, na escolinha da igreja, cantava: eu vou caminhando para Canaã. Canaã, o céu, né? Canaã como o povo de Israel que ia para a terra prometida, caminhando eu vou para Canaã. E talvez, será que nós não estamos bem, estamos confortáveis porque estamos indo para o céu, mas talvez Deus gostaria de fazer muito mais do que isso. Além de te levar para o céu, Deus queria e quer te usar para levar todo mundo ao seu redor para o céu junto com você, amém? Talvez nós precisamos olhar para a nossa vida e pensarmos e perguntarmos para nós mesmos o que Deus pode e quer ampliar na minha vida. O que Deus quer fazer de novo, fazer maior, expandir, me levar a acessar um novo momento em minha vida. Tem gente que pensa: eu vou apenas no meu trabalho, vou apenas fazer o meu e está tudo certo. Talvez, sabe, pastor, nem gosto muito do meu trabalho, mas estou aqui, foi o trabalho que Deus me deu, e eu estou aqui, vou... E as pessoas vivem assim, né? Não vem a hora de chegar a sexta-feira para descansar no fim de semana, não vem a hora de chegar às férias para poderem descansar do trabalho, ficar um mês longe do meu trabalho, né? E as pessoas não vêm a hora de se aposentar para poder ficar livre de vez dessa obrigação de ter que trabalhar. As pessoas são assim, a maioria de nós, talvez, mas Deus quer fazer com que você encontre propósito no teu trabalho. Deus quer te dar a realização e alegria naquilo que você faz todos os dias da sua vida. Talvez é olhar para o trabalho de uma forma mais ampla, talvez é olhar para os dons e talentos que Deus depositou sobre a minha vida e como eu posso usar para a glória do seu nome. Como eu posso impactar as pessoas ao meu redor que não trabalham comigo por acaso, mas que Deus as colocou perto de mim, que talvez seja o único contato que aquela pessoa vai ter
com alguém cristão verdadeiro, seja trabalhando do seu lado, seja almoçando com você, seja conversando comigo e com você num dia difícil da vida dela, pedindo uma oração, abrindo o coração, que possamos olhar de uma forma mais ampla para as coisas que Deus nos dá. Amém? Nunca se esqueça de uma coisa: o nosso Deus é grande e o nosso Deus é poderoso. Nunca pense pequeno. Como cristão, filho de Deus, filha de Deus, nunca ore pequeno, nunca espere pouco de um Deus que é grande, nunca peça migalhas para um Deus que é dono de todas as coisas. Nunca veja apenas o agora. Nós que caminhamos com Jesus, nós precisamos não apenas agir ou reagir pensando apenas no hoje, mas pensarmos na vida eterna, pensarmos nos planos de Deus para a nossa vida. Talvez hoje não esteja 100%, mas eu estou caminhando para o alvo, como Paulo diz. Talvez o hoje, se eu pensasse apenas no hoje, as escolhas seriam diferentes, mas por pensar na vida eterna, as escolhas são outras. Por pensar no propósito ao qual Deus está me levando, as minhas escolhas são diferentes. Sabe de uma coisa, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando à nossa volta. E Deus muitas vezes nos dá essa sensação de aperto, de desconforto, porque na verdade Ele está planejando algo muito melhor, Ele está planejando uma ampliação nas nossas vidas. Amém? Aleluia! Não é à toa que às vezes você fica descontente no seu trabalho, em algum momento, porque Deus quer mexer alguma coisa aí, Deus quer ampliar a tua visão, Deus quer ampliar o que está acontecendo na tua vida. Eu creio nisso. Eu creio num Deus que nos incomoda para melhor, para nos levar para melhor, para nos moldar, porque o ser humano é assim, né? Se não tiver incômodo, está tudo bem, né? A gente fica estacionado, mas muitas vezes os incômodos de Deus são para nos impulsionarem para uma próxima estação. Amém? Aqueles discípulos sabiam disso. O nosso lugar precisa ser ampliado. E aqui eu percebo que eles fizeram alguma coisa. Versículo 2, eles propuseram: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E Eliseu respondeu: vão, ótima ideia. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com os seus servos. Então Eliseu falou: vou também, vocês vão, eu vou com vocês. Versículo 4, e foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Eles se levantaram para fazer alguma coisa. Isso me ensina. Eles foram até o Jordão para cortar madeira, para fazerem a sua parte para a construção de um lugar mais amplo. Estudiosos falam que o Vale do Jordão era um lugar onde, rico em árvores pequenas, como a acácia, como o salgueiro, como a tamargueira, não eram madeiras pesadas, eram árvores menores, mais fáceis de demolir, de cortar, de carregar. Não era uma construção que resultaria numa obra extraordinária, mas sim algo mais simples, mas era o que estava ao alcance deles, e eles foram e fizeram, era o que eles conseguiam fazer. Provavelmente a maioria daqueles estudiosos da Bíblia, né, discípulos do profeta, a maioria daqueles homens não era marceneiro, não trabalhava com madeira, talvez não fosse a sua especialidade. Eliseu mesmo, antes de ele ser chamado para o ministério, a Bíblia diz que ele arava a terra com as juntas de boi. Ele não era marceneiro, né? Não era a praia dele, mas ele vai para cortar madeira, ele vai junto, e eles se dispuseram a fazer algo. Isso me ensina algo também. Sempre existe algo que você e eu podemos fazer. Diga amém. Sempre tem algo que eu posso fazer para que Deus amplie a sua obra em minha vida. Sempre é algo que você pode fazer, que está ao teu alcance, que vai fazer com que Deus amplie a obra dele em sua vida. Se dê mais,
Dê passos, faça alguma coisa, faça o que estiver ao seu alcance. Não dê apenas desculpas. A verdade é que tem gente que, ao invés de dar passos, dá desculpas. Porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu até desejo, até entendo que Deus possa fazer algo através da minha vida, mas eu não estou na família certa, mas eu não tenho o dinheiro necessário, mas isso e aquilo e aquele outro, mas porque eu não tenho tempo, sabe? E a gente dá desculpas. Porque eu não tenho os melhores recursos. Não tem problema, faça com os recursos que você tem. Foi o que eles fizeram. Porque eu não tenho uma equipe especializada para fazer isso. Eles também não tinham. Eles foram lá e usaram a equipe que eles tinham, que eram eles mesmos. E veja, eles chamaram Eliseu para ir junto com eles. E Eliseu era o professor, era o mestre deles. Eles não ficaram esperando que Eliseu tivesse a iniciativa de fazer alguma coisa. Eles chamaram Eliseu para fazer junto com eles. Não foi Eliseu que os chamou. Tem gente que fica esperando outros terem iniciativa para as coisas. Porque fulano não faz nada, porque o pastor não faz nada, porque meu chefe não faz nada, porque minha esposa não faz nada, porque meu amigo não faz nada. Comece você, amém? Comece você. Deus quer que você faça algo, que eu faça algo. Deus quer ver a nossa fé em relação ao que nós acreditamos que Deus pode fazer. A fé, ela mostra, ela age. Amém? Porque fulano não me chamou. Tem gente que fica até chateado. Porque tal pessoa não me convidou. Porque tal pessoa não lembrou de mim. Convide você. Faça você. Lembre você de alguém. Chame você alguém. Eles chamaram o profeta Eliseu para ir com eles. Não espere que os outros comecem a fazer aquilo que Deus não mostrou para eles. Porque Deus mostrou para você. Muitas vezes Deus vai nos mostrar algo e os outros não receberam a visão. E você vai ser o que convida o outro para entrar num projeto. Você vai ser o que vai puxar a sua esposa, vai puxar o seu marido. Você, mulher, talvez ele não enxergou nada, mas você enxergou. Então você pode puxar, você pode convidar, você pode conversar, você pode alinhar as coisas. Se Deus quer ampliar algo na sua casa, na sua família, faça alguma coisa. Talvez apenas o desejo que Deus coloca em tantos de nós para fazermos algo, para abençoarmos vidas. E talvez anos passam e aquilo é apenas um desejo e nunca acontece nada porque não damos passos, porque não fazemos alguma coisa com aquilo que Deus nos dá. Amém? Se Deus te deu uma visão, Ele te deu junto com essa visão uma responsabilidade. Fala assim: Deus me deu uma responsabilidade. Se você viu algo que pode melhorar na sua vida, algo que pode ser mais amplo, você tem agora uma responsabilidade nisso. Deus te mostrou algo, então Ele te deu uma responsabilidade com essa visão. Amém? Esteja motivado a fazer algo. Outra coisa que eu vejo muito importante nesse texto, versículos 5 ao 7, diz assim: aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E esse é o ponto, o clímax, digamos aqui, o ponto central do texto. E ele gritou: ai meu senhor, o machado era emprestado. O cara ficou em pânico. Caiu na água o machado. Já era. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Milagre de Deus. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e pegou. E aqui eu aprendo que preciso estar pronto para os obstáculos. Diga: obstáculos.
Tem gente que tem a falsa ilusão de que quando eu caminho com Deus, tudo vai dar sempre certo na minha vida, porque eu estou fazendo algo que Deus me direcionou, que Deus me chamou, eu estou caminhando com Jesus, tudo vai ser as mil maravilhas na minha vida. Não vai, não vai. Infelizmente, seria maravilhoso se fosse, mas ainda estamos aqui nesse mundo, não estamos no céu ainda. E aqui a gente tem dificuldades, e temos uma guerra, e temos desafios, e temos obstáculos, sim. Sabe qual é o segredo? O segredo de quem caminha com Deus não é que vamos estar livres dos desafios, mas o segredo de quem caminha com Deus é que nós temos a quem recorrer nos momentos de desafios. Essa é a diferença. O que eles fizeram? Eles levaram o profeta com eles. Eles levaram Eliseu. E o profeta naquela época, ele era um representante de Deus. Deus não falava com todo mundo no Velho Testamento, antes de Jesus. Hoje Deus fala com cada um de nós, mas naquela época não. Deus falava através do profeta, apenas. Levar o profeta junto era como levar Deus junto para o desafio que eles estavam enfrentando. E quando ele diz para o homem de Deus: ai meu Senhor, o machado caiu, afundou, era emprestado. O que ele está fazendo? Ele está recorrendo ao homem de Deus. Ele está clamando como se fosse a Deus. Ele está buscando a ajuda de quem podia resolver. E esse é o segredo da nossa vitória. Nós não precisamos de muitas coisas, mas nós precisamos aprender a levar Deus conosco em tudo o que fazemos. Amém? Que Deus esteja comigo e com você todos os dias das nossas vidas para os desafios que enfrentamos. Quando você for trabalhar, leve Deus com você. Quando você for fechar um negócio, leve Deus com você. Quando você for entrar para uma reunião importante, ore ali uns minutinhos antes e diga: Senhor, entra comigo para essa reunião. Quando você for tomar uma decisão importante, não faça isso sem falar com Deus. Quando você precisar discutir a relação com sua esposa, seu marido, seu namorado, não faça isso sem Deus. Convide Deus para sentar com você. Quando você for planejar algo, planeje com Deus. Quem está me entendendo? Sabe, muitas vezes mais importante talvez do que levarmos Deus conosco é entendermos que Deus não vai em todos os lugares. Sabia disso? Tem gente que na verdade não tem Deus ao seu lado porque vai em lugares que Deus não vai, que tem atitudes que naquele momento Deus ficou do lado de fora, porque Deus não está onde o pecado está, Deus não está onde muitas vezes algumas atitudes nossas não combinam com aquilo que Deus aprova, então Deus não está lá. Então o segredo também é convidar Deus para estar conosco, mas fazermos as coisas que Deus pode estar do nosso lado. Termos uma vida, irmos a lugares que Deus não precise ficar do lado de fora. Isso é importante. Tem gente que pega o carro e anda com o carro a 120 por hora na avenida, mas a plaquinha diz que é 50 por hora. E o anjo do Senhor que protege a tua vida está a 50 por hora. Você foi e hoje ficou. Né? Então, muitas vezes a gente se põe num lugar onde Deus não está. Muitas vezes a gente se coloca num lugar onde estamos a nossa própria sorte. Mas, se nós pensarmos nisso, aqueles discípulos, eles fizeram questão de levar o profeta com eles. Eles clamaram pelo profeta quando algo deu errado. E, na verdade, esse é um grande segredo para as nossas vidas, que nós possamos correr para Deus. Quando algo não sai do jeito que a gente achou que deveria sair, quando algo foge do nosso controle, que nós possamos correr para Deus. Amém?
Quando algo se torna impossível nas nossas vidas, é a hora de correr para Deus. Quando, se Deus não agir, você vai fracassar. Esse é o momento que Deus ama estar lá com você para te ajudar. Deus ama participar das nossas vidas. Deus ama fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Nós temos, você e eu temos a quem recorrer. O Todo-Poderoso está conosco. Olha o que o Salmo 46 diz, o salmista fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente quando? Quando precisamos, no meio das tribulações. Portanto, Ele diz com confiança: não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, da sua cidade. O lugar onde Deus está, corre um rio tranquilo. O lugar onde Deus está, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Olha que bênção, versículo 6, bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o quê? O nosso refúgio. Venham contemplar, ele diz, versículo 8, as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, ele termina repetindo o versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O mais importante é que Deus está conosco. Não importa o que tenhamos que enfrentar. Conte com aquilo que só Deus pode fazer. Amém? Quando nós assumimos as nossas responsabilidades, nós damos passos e que precisamos dar, Deus se move. Fique tranquilo, Deus irá se mover. Aleluia. Veja que Deus já estava se movendo o tempo todo. Quando eles chegam com a ideia para Eliseu, Eliseu aprova a ideia. Vamos lá. Quando eles convidam Eliseu para ir junto, Eliseu também fecha com eles. Eu vou. Veja, Deus está cuidando de tudo. Deus primeiro põe um incômodo de um lugar maior e Deus vai validando todo o meio do caminho. Perceba, o machado caiu na água, mas a gente vê pelo texto que ele era emprestado. Deus levanta até os recursos que eles precisavam e que eles não tinham. Alguém emprestou aquele machado para um profeta que não sabia usar o machado direito para cortar a árvore. Deus estava com eles o caminho todo, e quando algo foge do controle, aquele machado cai na água, Deus faz um milagre poderoso e Ele recupera aquilo. Não fica devendo nada para ninguém, consegue continuar trabalhando e continuar cumprindo o que Deus colocou em seu coração. Precisamos contar com aquilo que só Deus pode fazer. As conexões certas vêm de Deus, as portas abertas vêm de Deus, os milagres, o convencer o coração do outro, isso só Deus pode fazer. Faça a sua parte que o resto Deus faz. Amém? A provisão necessária vem depois do passo que eu dou, da iniciativa que eu tenho, da obediência que eu tenho. Deus vai lá e provê. Os amigos vêm ao lado na caminhada. A liberação da autoridade. Eles não fizeram nada em rebeldia. O profeta falou: podem fazer, sabe, o mover milagroso diante do impossível e do inesperado, isso só Deus pode fazer. Quando nós andamos com Deus, nós não estamos sozinhos, não estamos largados à nossa própria sorte. Deus está conosco, Deus vai ao nosso lado, Deus nos guarda, nos livra, nos abençoa, Deus move céus e terra. Aleluia! Deus luta as nossas batalhas.
Situações impossíveis são impossíveis para nós. Deus não conhece o impossível. Se você quiser falar com alguém, você pode tirar onda e falar assim: sabe de um negócio que Deus não conhece? Poxa, como Deus não conhece? Deus conhece tudo. Deus não conhece o impossível. Fica aí, tá bom? Deus, inclusive, o que Ele faz? Ele suspende a lei da gravidade. O machado flutua, sei lá, é a lei do... Não sei se eu estou certo na lei aí. Tem a lei da densidade, o corpo, sei lá, aula de física. Mas Deus contrariou alguma lei lá. O importante é que tinha que afundar e não afundou. Era ferro na água, o ferro na água faz o quê? Afunda. Mas com Deus, o ferro na água boia. Amém? Aleluia. Agora, isso inclusive me faz pensar que, olha que maravilhoso. O profeta joga o galho lá no meio do rio. E quando ele joga o galho, o ferro flutua. Isso fala sobre a nossa vida também, porque as coisas que estão no Velho Testamento são sombras do que viria. Jesus está o tempo todo lá no Velho Testamento, e esse galho que o profeta joga, eu vejo que é como se fosse Jesus. Por quê? Porque aquilo que era impossível de acontecer nas nossas vidas, Jesus fez por nós. Amém? Quem está me entendendo? Estávamos afundados nos nossos pecados, nos nossos erros, estávamos afundados num destino eterno traçado para nós, que era o inferno, mas aí Jesus vem e faz o ferro flutuar, Jesus traz de volta, Jesus veio e nos salvou desse rio fundo onde nós estávamos. É verdade ou não é? Quando Deus olha para alguém, é isso que Deus faz. Talvez você olhe para você mesmo, eu olhe para mim e a gente pense: puxa, perdi algo, vivi algo com Deus, mas eu perdi, o pecado roubou, ou eu tinha uma família, perdi, eu tinha um trabalho bom, perdi, parece que nunca mais. Talvez alguém aqui esteja passando por esse momento e quando passarmos nós precisamos lembrar, talvez parece aqueles momentos terríveis que nunca mais vai voltar a ser como foi um dia. Quem já passou por isso? Talvez parece que nunca mais, porque afundou, o ferro na água afundou, acabou, morreu, perdeu. Mas aí entra Jesus na nossa história e restaura a nossa vida, e faz voltar aquilo que nós perdemos, e restitui nas nossas vidas tudo aquilo que foi roubado e perdido. Aleluia! Entra Jesus nas nossas histórias, como aquele galinho no meio do Rio Jordão, e Ele faz o que em nossas vidas? Faz voltar aquilo que perdemos, faz voltar a ser até melhor do que era antes. Com Jesus, aquilo que estava perdido é restaurado. Se a tua comunhão com Deus estava perdida, há restauração para a tua vida essa noite. Se algum sonho teu estava perdido, afundado no meio do Rio Jordão, como se fosse, hoje Deus quer fazer isso voltar, e Deus quer ressuscitar isso que estava morto na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? E para terminar, a gente vê aqui a importância de termos uma história com Deus. Fala para quem está do seu lado, como está a tua história com Deus? Como está a tua história com Deus? Só vive milagres quem tem uma história com Deus. Eliseu tinha uma história com Deus. Não era só de longe, era de caminhar junto. 3 grandes segredos da vida de Eliseu que nos ensinam. Eliseu teve uma vida de obediência e renúncia. Primeiro ponto, obediência e renúncia. Se você olhar, 1 Reis 19, versículo 19 ao 21, foi o chamado de Eliseu. Olha o que aconteceu. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando,
com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. A capa dele, a blusa dele, jogou para cima de Eliseu. E naquela época isso significava o quê? Estou te escolhendo para vir caminhar comigo. Versículo 20. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. E Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. Fez um churrascão. E com os equipamentos dos bois, fez a lenha, tacou fogo em tudo. Cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. E então se levantou, seguiu Elias e o servia. Obediência, renúncia, deixou tudo para trás, para ele nem ficar com dúvida. Vai que não dá certo, né? Essa conversa de caminhar com Elias. Vou guardar meu boizinho aqui, né? Se não der certo eu volto. Não, ele matou os bois, fez churrascão, acabou com os carros, com as carroças, quebrou a madeira, tacou fogo. Não tem plano B. Deus me chamou, eu vou com tudo. Essa é a vida que Eliseu tem com Deus. Renúncia, obediência. Ele vai, deixa tudo para trás. Segundo ponto que a gente vê na vida de Eliseu, ele tem uma vida de humildade, de honra e de serviço. No final do texto que eu li, versículo 21, diz: Eliseu então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ele foi para servir, ele foi para aprender com aquele homem de Deus, ele foi para viver com ele, observá-lo, para honrar a vida daquele homem, para servir a vida daquele homem. Ele teve um coração humilde, disposto para isso. E você vê, um pouquinho antes do que nós lemos lá, 2 Reis, capítulo 2, você vê toda hora Elias falando: vou para um lugar, fica aí, Eliseu. E Eliseu fala: não, eu vou com você. Ele não deixava o seu professor, o seu mestre, o homem de Deus na vida dele, não deixava ele por um segundo. 2 Reis 2:2, Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse o quê? Tão certo como vive o Senhor, não deixarei você ir sozinho. E foram juntos até Betel. Versículo 4, então disse Elias a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor agora me mandou para Jericó. Mas Eliseu disse: não, tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não deixarei você ir sozinho, estou com você, vamos para Jericó. Versículo 6, Elias disse mais uma vez para Eliseu: fique aqui, porque o Senhor agora está me mandando lá para o Jordão. E ele disse: não, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, e como você vive, eu não deixarei você ir sozinho, estou com você aqui, fechamos. E foram os dois juntos. Você vê um homem humilde, você vê um homem que serve, você vê um homem disposto a aprender, não tinha tempo ruim, você vê alguém fiel ao seu chamado. No reino de Deus, é assim que funciona. E isso tudo vai construindo a nossa história com Deus. E isso tudo vai nos tornando mais maduros na fé. E isso tudo vai nos encorajando e nos empoderando para viver tudo que Deus tem para nós. No reino de Deus, precisamos servir. Quem não serve para servir, ou melhor, quem não vive para servir, não serve para viver tudo que Deus tem para nós. Precisamos servir, ter um coração disponível. É bonita essa, né? Quem não vive para servir, não serve para viver o que Deus tem. Terceiro ponto e último na vida de Eliseu. Você vê que ele buscou o que realmente importava. Antes de Elias partir, ele sabia que estava no fim. Ele estava sentindo que ele ia embora. E aí ele fala para Eliseu: me pede alguma coisa antes de eu partir. E olha o que Eliseu pede. 2 Reis 2:9. Quando eles tinham passado o Jordão, disse Elias a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: eu quero receber por herança, porção dobrada do teu espírito. Olha o que esse homem pede. Falou: a unção de Deus que está sobre a sua vida
eu quero o dobro para minha. O mover de Deus dentro do teu coração, Elias, eu quero viver o dobro disso no meu coração. E aí Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Porque foi meio que assim, não depende de mim. Isso aí, Deus vai te dar, se Ele achar que tem que te dar. Porque é com Ele, não é comigo. Então, se você ver aí o que vai acontecer, é porque Deus está te dando. Versículo 11: enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, olha, ele viu. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Era como se ele dissesse: macacos me mordam. Nunca mais, a Bíblia diz, ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído no meio do redemoinho. Caiu a capa de Elias. Ele pegou a capa de Elias. Voltou à margem do rio Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Deus de Elias? Foi tipo assim: agora, cadê Deus? O profeta era o meio de Deus, e agora o profeta foi embora. Onde está o Deus de Elias? Ele bate com aquele manto na água, e quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Elias passou, e ele descobriu que agora Deus estava com ele. Ele descobriu que agora ele havia recebido porção dobrada de Deus. E realmente, se você for checar na Bíblia o ministério de Eliseu, Deus operou o dobro de milagres do que operou com Elias. Você vê, inclusive, essa expansão que nós lemos aqui, da escola de profetas, né, do acompanhamento dos discípulos de profetas, foi expandido, foi ampliado no ministério de Eliseu. Ele realmente viveu porção dobrada de Deus em sua vida. E isso me mostra e te mostra que nós precisamos construir a nossa história com Deus. Não ter medo de passarmos pelos desconfortos, forjarmos em nós o caráter que agrada a Deus, e que possamos construir a nossa história com Deus a ponto de crermos nos milagres, fazermos o que está ao nosso alcance e cremos que o que não podemos fazer, fica tranquilo, pode dormir em paz, porque eu sei o Deus em quem eu sirvo, a quem eu sirvo, o Deus em quem eu depositei a minha esperança, e Ele vai fazer o que eu não posso fazer. Deus está comigo, posso correr para Deus no meio das dificuldades, porque Ele é fiel e poderoso. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos levantar? Eu quero orar com você antes de nós irmos embora. E eu volto a perguntar: que área na sua vida Deus precisa ampliar? Que área na sua vida Deus quer tocar hoje e te levar para uma nova fase? Que você possa orar sobre isso agora. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. E o Senhor conhece cada coração que está aqui essa noite. Que o Senhor possa nos tirar da nossa zona de conforto. Que aquilo que parece que não está tão legal em nossa vida, que possamos discernir que é o Senhor nos empurrando para ampliarmos, para recebermos algo novo do Senhor. Que o Senhor possa ampliar a nossa visão, a visão da nossa vida cristã, a maneira como nós pensamos, a nossa vida de oração, a nossa entrega, a nossa devoção. Amplia isso em nossas vidas, Senhor, que possamos acessar um novo nível de maturidade contigo, que possamos encarar a vida, encarar o trabalho, encarar os relacionamentos, as pessoas à nossa volta, como o Senhor vê, que possamos entender o propósito do Senhor em nossas vidas. Oh, aleluia, Senhor.
Se o Senhor está nos incomodando sobre algo, que possamos entender que é o Senhor nos levando a uma nova estação e que possamos fazer a nossa parte, Pai. Que possamos ter a coragem necessária, a fé necessária para pararmos de dar desculpas e darmos passos e começarmos a fazer alguma coisa e termos a iniciativa. Em nome de Jesus, que possamos entender que temos responsabilidade com a visão que o Senhor nos dá, com a inspiração que o Senhor nos dá, e que possamos fazer algo mesmo com os recursos que temos, com o que temos à nossa mão hoje, Pai, sabendo que aquilo que nos falta o Senhor vai prover. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite nós buscamos aquilo que realmente importa: a Tua presença, a Tua unção sobre nós, a Tua vida nas nossas vidas. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. E se alguém aqui por acaso se sente como esse machado lá caído, alguma área da sua vida morta, enterrada, abandonado, parece que se foi, sabemos que é em Jesus o Senhor ressuscita, o Senhor traz de volta a vida, o Senhor chama à existência o que não existia, o Senhor faz um milagre poderoso e restaura e restitui nas nossas vidas. Nós cremos, nós recebemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Levanta as suas mãos, diga: Senhor, eu me rendo a Ti, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. Faz em mim o que o Senhor quiser fazer, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Não só da boca para fora, Pai. Como Eliseu queimou os bois, deixou tudo para trás, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Nós desejamos viver no centro da Tua vontade, Senhor. Faz em nós o que o Senhor deseja. Faz através de nós o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, que possamos olhar com olhos de amor, que possamos abraçar as pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor, que possamos influenciar para Cristo, que possamos entender que o Senhor não nos deu um casamento à toa, mais um apenas, não, mas um pedacinho do céu na terra, e que precisamos investir no nosso relacionamento, precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos trabalhar para cumprirmos o propósito do Senhor em nossas vidas. Queremos servir, queremos, Pai, honrar o que o Senhor nos chamou para fazer. Queremos ser fiéis em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. E sabemos que os milagres vão seguir as nossas vidas. Sabemos que milagres são coisas normais na vida daqueles que amam a Jesus. É o normal da nossa vida. Nós vivemos no sobrenatural do Senhor. Nós vivemos num padrão mais excelente. Nós não vivemos pelas coisas deste mundo, mas nós servimos a um Deus poderoso. Aleluia, aleluia. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Se você recebe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém. Você crê? Você recebe no teu coração?